Olá, pessoa que apertou o play, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Isabela Freixo e esse aqui é o Exagerado, o podcast gerado por mim, a Isa, para falar sobre tudo que a gente gosta, vive, vê e acredita sob uma cosmovisão cristã. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O episódio de hoje é sobre pecados literários. Será que isso existe? Parei para pensar um pouco sobre isso tempos atrás e decidi aproveitar que a Bienal do Livro 2021 está chegando para compartilhar dessa reflexão com você. Então não aperta o pause agora e fica comigo até o final. Eu não empresto meus livros. Eu gosto mais de livros que de pessoas. Vou comprar mais um livro, mesmo tendo uma estante cheia de livros para ler. Prefiro socializar com os personagens da minha leitura atual, viu? Você já ouviu alguém dizer algo parecido? Você já pensou ou falou alguma dessas frases? Ou ainda, essas ideias fazem parte do seu dia a dia? Se sim, preciso te dizer que você cometeu um pecado literário. Mas calma, você não está sozinha, não está sozinho nessa. A verdade é que todo amante da literatura, todo leitor apaixonado, se sente parte de um grupo muito exclusivo, né? E é mesmo, porque infelizmente a maioria das pessoas, especialmente do nosso Brasil, não tem o hábito de ler. As causas e consequências desse fato já são assunto para outro papo. O que eu quero mesmo destacar aqui é que nós que amamos os livros nos sentimos parte de uma comunidade. Independentemente do gênero literário favorito de cada um, e são tantos, todos nós que nos consideramos leitores de carteirinha, podemos dizer assim, nós temos algumas manias, alguns hábitos muito similares, tidos quase como regras do mundo dos livros. Cometemos nossos exageros literários com muito orgulho, porque amamos os livros e parece que nenhuma demonstração de amor é suficiente. E para muitos de nós, a literatura não é só hobby, objeto de estudo ou ferramenta de aperfeiçoamento pessoal. Ela é trabalho. Mas, de um jeito ou de outro, ou todos os jeitos juntos, ela é uma paixão, uma parte importantíssima das nossas vidas. Infelizmente, como tudo que é passional, a nossa relação com os livros pode se tornar prejudicial caso não seja vivida com equilíbrio. E é para me ajudar a ser equilibrada que eu listei 5 atitudes maléficas que não devem fazer parte da minha vida de leitora, as quais eu tomei a liberdade de chamar como pecados literários. E eu quero dividir essa lista com você. Número 1 é a gula literária. É aquela velha mania muito aplaudida de comprar mais livros do que ler. Querer sempre mais e mais livros na estante, sendo que nem dá conta de ler tudo. Eu já fiz muito isso, até não ter mais a possibilidade de carregar livros comigo e ter que trocar quase todos por um leitor digital, que é a minha realidade hoje. Eu já falei um pouco sobre a minha vida em episódios anteriores. E uma coisa que aconteceu comigo é que quando eu mudei do Brasil para Portugal, eu levei mais livros do que roupa. E depois, agora que eu voltei, né, de Portugal para o Brasil, eu não podia trazer todos os livros que estavam lá e que as pessoas foram levando ao longo do tempo para mim, e ficou tudo para trás. E antes mesmo disso, né, aqui na casa dos meus pais, que é de onde eu tô gravando esse episódio de hoje, até hoje é cheia de livros que eu comprei e que eu não li. Na última Bienal que eu fui, por exemplo, a de 2017, eu gastei até o dinheiro que eu não tinha comprando livros. Alguns eu não li até hoje. E o pior, eu achava que isso era uma coisa legal, sabe? E eu sei que muita gente acha isso legal, né? Eu vejo sempre pessoas comentando no Instagram. A gente faz meme com isso, a gente faz piada sobre isso, né? Comprar, desejar mais e mais livros, sendo que a pilha de livros não lidos está sempre crescendo. E assim como a gente também faz piada sobre crente comer muito, por exemplo. Você já viu? Crente come demais, o estômago do crente é grande, tão alto, fundo, profundo. Tem um meme com essa música, né, do Diante do Trono de Criança, rolando lá no Reels.
E a gente faz piada com isso e esquece que não tá tudo bem o crente comer muito, né? É gula e gula é pecado. E de igual modo, querer mais e mais livros e nunca dar conta daquilo que tem, não ler o que tem, também acaba sendo errado. É aplicar mal o seu dinheiro, é querer possuir além do que você pode, além do que te cabe, é querer dar um passo maior que a perna. O que eu combinei comigo mesma e eu quero te incentivar a combinar com você é ler os livros da sua estante antes de comprar novos. Claro que às vezes a gente tem alguma razão específica para não ler um título que já está ali, um livro que você comprou e depois você percebeu que ele não tem a ver com a sua fé, com a sua crença, não é alguma coisa que você goste, mas ele está ali, vai ficar ali, acumulando poeira, acumulando espaço. Então eu quero te encorajar a doar, vender, trocar, fazer um consumo consciente até dos livros, né? A gente fala muito sobre consumir conscientemente materiais de todo tipo, né? Roupas, sapatos, comida, cosméticos, tudo. A gente pensa no meio ambiente, a gente fala cada vez mais sobre isso. E por que também não estender isso aos nossos livros, né? Equilibrar a nossa vida literária com uma dieta de leitura saudável. O segundo pecado é a avareza literária, é o hábito de não emprestar livros e ser muito veemente com isso. Não empresto meus livros para ninguém. Gente, eu também tenho cuidado com os meus livros. Agora eu tenho menos livros físicos, bem menos do que eu já tive comigo. E eu sei o quanto é chato emprestar e nunca ter os livros de volta ou recebê-los em mau estado. Claro que é chato, é péssimo. Mas qual é o valor de um livro fechado? Os livros ganham vida e geram vida quando alguém lê. Uma estante cheia e bem arrumada nunca vai ser mais bonita que um novo leitor. Qual a graça de reter sem jamais transbordar? Se alguns livros se perderem pelo caminho, paciência, melhor é dar que receber. E muito mais tem Deus para nos dar, em livros inclusive, em conhecimento, em alegrias que esses livros nos geram. Repartir sempre vai ser melhor que reter. Então desapegue, compartilhe seus livros. Talvez você tenha alguns prejuízos pelo caminho, mas eu tenho certeza que a alegria de repartir vai ser muito maior do que os possíveis prejuízos. Uma ou outra pessoa não vai ter cuidado, mas com certeza tem muita gente que vai ler e vai fazer bom proveito de um livro que você gosta tanto e vocês vão poder conversar sobre isso e você vai se sentir parte desse processo de compartilhar daquela leitura que te fez tão bem. Isso é muito bom. O terceiro pecado é a soberba literária, o péssimo hábito de se achar melhor do que quem não lê ou melhor que leitores de outros gêneros. É claro que ler é importante, e é claro que ler bons livros é ainda mais importante, mas fazer da sua leitura uma régua para medir os outros é um ato de ignorância. Ler deveria nos deixar mais humildes, pois à medida em que adquirimos conhecimento, descobrimos que há mais para saber e nunca saberemos tudo. Então, em vez de criticar quem não lê, a gente deve incentivar a leitura. Também não devemos sair por aí enfiando o nosso conhecimento, os nossos livros, aquilo que a gente leu e gostou, goela abaixo de ninguém. Não usar os livros como um instrumento para ferir, e sim para curar, uma ferramenta para abençoar a vida de alguém. O quarto pecado é a inveja literária. Você já quis ter a estante da fulana? Você já quis ganhar tantos livros quanto aquela bookstagrammer que você segue? Você já quis conseguir ler tanto quanto aquela menina do seu grupo de leitura? Já quis ter a interpretação aguçada como a dona daquele blog de leitura que você gosta tanto de acompanhar? Eu já. Eu já pratiquei o péssimo pecado da inveja literária. E com as redes sociais e as comunidades literárias que formamos através delas, fica cada vez mais fácil cometer esse pecado. Ver e se ressentir com o que viu. Cobiçar os livros ou mesmo os hábitos literários do coleguinha é muito feio e a gente precisa parar. Vamos trocar isso por ler os livros não lidos. Um livro lido é melhor que um livro apenas possuído. Então, cada um cuidando do seu e Deus cuidando de todos. Amém. Essa é a oração contra os pecados literários. Brincadeira, gente. E por último, mas não menos importante, quer dizer,
não menos perigoso, né? A idolatria literária. É dar aos livros a prateleira mais especial na estante do nosso coração. Livros podem ser uma das melhores coisas do mundo para você e para mim, sim. Mas eles não são melhores que pessoas. O que é a literatura sem as pessoas? Os livros existem porque existem pessoas para escrevê-los e pessoas para lê-los, não o contrário. Uma boa leitura é muito edificante, e um leitor edificado por uma boa leitura deve estar disposto a trocar meia dúzia de capítulos por um par de horas de serviço ao próximo. Amar o próximo é um mandamento do qual dependem todos os outros. E se os meus livros vêm antes das pessoas, tá tudo errado. Se eu facilmente viro a noite lendo, mas me custa muito parar para ouvir alguém, de que adianta o tanto que os livros têm a me ensinar? Pior, se eu passo horas lendo, mas não tenho um tempo a sós com Deus, quem, no fim do dia, é o meu Senhor? Se Deus não for glorificado em nosso amor pelos livros, para nada servem as páginas lidas. Que a gente aprenda a ler e amar a literatura em equilíbrio. Que nessa Bienal e sempre, Deus, as pessoas e os livros estejam corretamente posicionados nas estantes dos nossos corações. É isso. Obrigada por me ouvir até aqui. E se você lembrou de outro pecado literário, me conta lá no Instagram. É @IsabelaFreixo, Isabela com S, um L só, Freixo com X, tudo junto. Lá a gente pode papear melhor sobre esse e outros assuntos. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil para você como foi para mim. E se foi, compartilha com alguém que você gosta. Ora por mim se você puder. Que Deus te abençoe e, se Ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!